Um dia, após a prisão do fisioterapeuta e do vigilante, no caso que envolveu a morte de um morador de rua em Teresina, houve uma reviravolta no caso. E isso acabou também trazendo um alívio para a família do médico Albert Medeiros. A família resolveu se pronunciar, o médico não. Eu estou aqui com a irmã dele, doutora Lara Medeiros, ela também é médica, e ela vai representar a família nesse pronunciamento, já que a família está bem abalada depois de tudo isso, né, Lara? Primeiro, obrigada por aceitar conversar com a gente. Eu queria entender primeiro o que foi que aconteceu no dia dessa prisão. Tá certo. Bom, Aline, eu queria agradecer primeiro a chance de nós podermos nos pronunciar diante desse fato, né? O que aconteceu foi que há 4 meses, no dia 2 de agosto, meu irmão estava saindo da casa da minha mãe para ir para a academia pela manhã e ele foi abordado por um carro da polícia que fechou o carro dele e foi levado de volta para a casa da minha mãe, porque ele mora com ela. E entraram na casa da minha mãe um delegado e 2 agentes da Polícia Civil armados. Abordaram minha mãe também, perguntando onde era o quarto do meu irmão. Tinha algum mandado? Eles tinham um mandato, sim, e eles reviraram o quarto dele, procurando armas, procurando provas de um suposto crime que ele tinha cometido. Naquele momento foi uma situação de muito desespero, tanto para minha mãe, uma idosa de 70 anos, ver sua casa invadida, né, sem saber o motivo, e para o meu irmão também, mas ele se manteve calmo. Ele disse: não, mãe, fica tranquila, eu só vou lá dar meu depoimento e eu vou voltar para casa. Minha mãe desesperada, sem querer que ele fosse, mas ele foi. E para nossa surpresa, quando ele chegou lá, ele foi inclusive sem advogado. Ele não foi somente ser ouvido, ele estava sendo preso. Preso numa cela, trancado com cadeado, num lugar onde inclusive ele foi pressionado para relatar quem tinha sido o cúmplice do crime que tinha havido com o mendigo na Praça João Luiz. Então, realmente ele nunca imaginava que isso estava acontecendo na vida dele, ele não sabia por que ele estava ali, e ele repetia o tempo inteiro que ele não tinha noção de nenhuma pessoa, que ele não poderia delatar o nome de alguém. Esse foi todo o episódio, o susto da hora, a falta de consciência do que estava acontecendo, até porque ele nunca tinha passado por isso. E depois, quanto tempo ele passou na prisão? O que ele viveu lá? Então, na prisão ele passou acho que 6 horas, né, detido numa cela, na delegacia. E nesse momento ele foi pressionado a delatar quem tinha sido o atirador, quem tinha disparado os tiros contra o mendigo. Como era essa pressão? Era uma pressão no sentido, você precisa dizer quem é o autor do disparo que estava com você no dia, porque senão você vai ficar aqui muito tempo. Eles apresentaram alguma prova que pudesse mostrar para ele a cena do crime? Nenhuma prova, nenhuma. E meu irmão só fazia repetir: eu nunca andei na Praça João Luiz à noite, eu nunca andei no centro à noite, eu só atravesso a ponte para trabalhar nos hospitais onde eu trabalho. E ele repetia várias vezes que, delegado, eu preciso ir embora, eu tenho 30 pacientes agendados para atender agora à tarde, num hospital público do estado do Piauí até. E ele não entendia que ele tinha que ficar lá, porque ele não entendia o que estava acontecendo. Realmente foi, assim, uma situação muito constrangedora, humilhante que ele passou, sem dúvida nenhuma. Porque a nossa família, nós somos família de trabalhadores. Nós só estudamos e trabalhamos, nós aprendemos com meu pai, isso aí. Nós ajudamos a população do estado do Piauí, somos família de médicos. Então, para o meu irmão foi muito difícil ter passado por isso. E além disso, 10 minutos após a saída dele da casa da minha mãe, nós já começamos a receber mensagens de WhatsApp e toda a rede, a mídia e o jornalismo já sabia do que tinha se passado e a foto dele já estava exposta publicamente. E nós ouvimos declarações de autoridades policiais da Delegacia de Homicídio afirmando que ele era um assassino, sem nunca, nem ele saber que estava sendo investigado. Então, para nós, foi um motivo de grande desespero. Nós não acreditávamos, parecia que a gente estava sendo inserido numa série do Netflix. E foi assim de lá para cá.
há 4 meses, nós vivíamos sem paz. Minha mãe diariamente abria a televisão, esperando uma retratação, esperando resolver esse problema na vida dela, e acabou culminando com um AVC isquêmico que minha mãe teve no final do mês de agosto, por um pico hipertensivo, depois de notícias sobre o desdobramento do caso. Então, esse foi o terror que nós passamos. São consequências que nunca serão reparadas. Não é somente colocar em liberdade o inocente que resolve um erro grosseiro desse que aconteceu por parte de uma instituição que nós confiávamos muito, né? Nós esperamos ser protegidos pela Polícia Civil e não ter medo dela. E, infelizmente, foi como a gente viveu nesses 4 meses. Parecia que a qualquer momento ele ia sair de casa e ia ser pego novamente. Então, minha mãe viveu um desespero, né, ter seu filho arrancado da sua própria casa. Então, para nós foram 4 meses sem conseguir trabalhar, sem conseguir produzir, sem conseguir viver, esperando uma resposta da Polícia Civil. E quais foram os prejuízos para a vida do Dr. Albert nesse período? Os prejuízos foram gigantescos, desde materiais, nós tivemos que, ele teve pacientes cancelados. Nesse dia no hospital, até os atendentes disseram que os pacientes foram para ser atendidos por ele, pacientes inclusive muitos de fora, que pagam passagem, pacientes da Rede SUS, esperando cirurgias, consultas, e chegaram lá, cadê o doutor? Não, o doutor está preso na delegacia, porque ele é um assassino, porque era isso que as pessoas viam na televisão naquele momento. Então, felizmente, quem conhece o Albert, quem convive com ele, sabe que ele nunca teria sido capaz de fazer isso. Ele conseguiu trabalhar nesse tempo? Ele demorou 1 mês para conseguir voltar a trabalhar. Ele passou 1 mês recluso em casa. Para nós também, nós não conseguimos sair na rua com vergonha, né, de sermos apontados como família de assassinos, né. Então foi tudo muito duro, foi muito duro, está sendo muito duro. E nós sabemos assim que, felizmente, nós tivemos como contratar uma equipe de advogados competentes que nos ajudou a resolver isso. Mas para a gente é muito difícil saber que existem pessoas que não têm essa condição e que até hoje podem estar presas injustamente. Isso é o que nos motivou a estar aqui conversando com vocês, né? É evitar que isso aconteça com outras famílias e com outras pessoas. Porque recentemente a gente viu o Dr. Eduardo Mello, né, que era um brilhante cirurgião, não aguentou a pressão de ter seu nome exposto na mídia, né, e cometeu um suicídio. E junto com o Eduardo, não morreu só o Eduardo, morreram muitas crianças que ele poderia ter salvado, pacientes que ele poderia ter recuperado. E a mesma coisa com meu irmão, que é um médico honesto, gentil, trabalhador, cirurgião, né? Quantas pessoas ele não deixou de atender nesse período? E o que vai acontecer daqui para frente, nós ainda não sabemos. E emocionalmente, como é que o Dr. Albert está? Ele está muito abalado, né? A situação hoje, ela é uma situação de alívio, porque finalmente a justiça foi feita nesse aspecto. Mas foi um sofrimento desnecessário, né? Foi um sofrimento que a gente passou, que a nosso ver foi desnecessário, porque ao contrário do que a Polícia Civil prega, de investigar para depois prender, e nós ouvimos isso das autoridades, do DHPP, meu irmão foi preso para ser investigado. Minha mãe passou por todo esse constrangimento, teve um AVC. Felizmente, meu irmão, apesar de toda a tristeza, apesar do sofrimento, nós nos unimos, nós confiamos em Deus e ele conseguiu suportar de forma digna e resiliente, mas não foi fácil. A polícia fala em uma série de coincidências que acabaram culminando aí no Dr. Albert. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? O que você tem a dizer sobre essas coincidências que a polícia alega? Eu não concordo com essas coincidências, porque eu acredito que o fato do carro dele ter o mesmo modelo do carro dos assassinos confessos não é motivo para a casa da minha mãe ser invadida pela polícia, ser revirada pela polícia e levar meu irmão preso. Isso não justifica, porque a polícia tem meios técnicos de descobrir isso antes que um erro desse aconteça. Meios tecnológicos, como a própria polícia já falou,
né, como nossos advogados falam. Então, pode até ter havido alguma coincidência em relação ao carro, mas, por exemplo, meu irmão tem 1,80 m e o assassino tinha 1,70 m. Então, são coincidências que não justificam. O vidro do carro também, a polícia fala sobre isso. O vidro do carro dele não tem nenhuma relação com o acontecido, até porque o vidro do carro dele foi quebrado há 1 ano antes do fato, do acontecido. Então, a meu ver, não são coincidências, não são justificados. A meu ver, havia como ter sido resolvido de uma forma correta, ouvindo, procurando saber aonde ele estava no dia do crime. E se ele estivesse de plantão, porque ele dá muito plantão. E onde ele estava no dia? No dia ele estava com a noiva dele, num restaurante na Zona Leste de Teresina. E felizmente ele só conseguiu resgatar pelo arquivo pessoal as fotos dele de onde ele estava quando ele voltou da delegacia, porque até então nós não sabíamos nem que crime era, quando tinha sido cometido. Ele não sabia nem onde ele estava no dia, porque ele não sabia a data. O crime aconteceu há mais de 1 ano. Em abril do ano passado. Então, para a gente conseguir lembrar o que estava fazendo há 1 ano, é muito difícil. E ele só conseguiu perceber isso quando ele descobriu a data, foi olhar nos arquivos pessoais dele e da noiva. Felizmente, um tinha tirado foto do outro, naquele momento no restaurante. Tinha, inclusive, fotos da chave do carro dele no restaurante. E isso ajudou muito a equipe de advogados a comprovar a inocência dele. Que, na verdade, é uma inocência completamente presumida, todos nós sabíamos, todos nós conhecemos o Albert. Sabemos que ele nunca seria capaz de fazer isso. Mas, infelizmente, nós precisamos passar por esse constrangimento todo. São sequelas que, como eu falei para você, nós não sabemos mensurar ainda. São traumas que ficam para toda a família, né? E o que a gente pede é que isso não se repita. A gente pede que isso não aconteça com outras famílias, né? A família chegou a se reunir assim, com os advogados para tentar encontrar provas, uma espécie de trabalho de investigação para comprovar que nada disso tinha acontecido, ao contrário do que a polícia deveria ter feito, como você Absolutamente, isso foi um trabalho que todos nós nos envolvemos. Várias pessoas da família, a equipe de advogados, todos nós começamos a levantar o que estávamos fazendo naquele dia, as mensagens de conversas e onde estávamos. E isso, sem dúvida, ajudou, sim, a equipe de advogado a conseguir inocentá-lo, né? Mas é um trabalho que a gente esperava ter sido feito antes e não agora, né? E agora? Quais são os próximos passos da família, do Albert e dos advogados? Bom, o Albert, ele foi muito resiliente com tudo que aconteceu, né? A gente espera que ele consiga voltar a trabalhar, voltar a ter uma vida normal, continuar como sendo a pessoa maravilhosa que ele é. Mas nós sabemos que nós precisamos nos posicionar em relação a isso, né? Como família, como médicos que somos, né? Nossa classe tem sido muito massacrada ultimamente, e isso tem sido muito difícil. Então, nós sabemos que é só o começo de uma batalha e nós vamos continuar, né? Nós precisamos ser ressarcidos de alguma forma. Nós precisamos ter esse reconhecimento do erro que aconteceu. Nós precisamos que esse reconhecimento seja público. Você também teve prejuízo na sua vida Todos nós tivemos. Inclusive eu estava concluindo o mestrado, faltava só a minha defesa de dissertação e eu tive que parar. Meu mestrado, eu quase perdi o prazo do mestrado, porque eu não tinha cabeça para terminar, né? Nossa família também, né? Minha mãe, meu irmão, meu marido, até as crianças sentiram, porque, enfim, né, nós passávamos muito tempo envolvidos nisso. Então, não foi fácil.